para o momento da resposta de Deus, abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 45 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, a partir do verso de número 45 em diante. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera, pastor. Glória a Deus. Diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael, se aproximou e disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um momento. Pai de amor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Jesus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, obrigado por este culto, Senhor, que estamos prestando. Senhor, até aqui, Senhor, nós entregamos o nosso louvor, nós entregamos a nossa oferta, nós entregamos a nossa adoração. Senhor, até aqui, Senhor, muitas das vezes nós tivemos que romper ali a nossa vontade de ficar descansando, de ficar em casa nessa manhã. Mas nós viemos aqui te adorar. Senhor, até esse momento, tudo que aconteceu aqui saiu dos nossos lábios. Saiu, Senhor, meu Deus, meu Pai, para te glorificar. Senhor, mas saiu, Senhor, dos nossos lábios. Nós preparamos até aqui este culto a Ti. Senhor, mas a partir desse momento, o Senhor precisa responder tudo isso que nós fizemos. Senhor, o culto não é um monólogo, não é somente nós que clamamos, mas não, Tu tens a resposta que nós precisamos. Tu tens a palavra que nós precisamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, a voz é até minha, Senhor, meu Deus, meu Pai, mas a inspiração tem que ser do Teu Espírito Santo. Fala conosco, é o Teu Espírito Santo que nos convence todos os dias. Senhor, abra o céu, Senhor, e que nós também podemos ver anjos subindo e descendo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que este momento não seja mais um culto, mais um momento, mais uma reunião. Não, porque nós não viemos aqui nos reunir em pessoas, nós viemos aqui adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Este momento, ele é sobrenatural, ele é espiritual. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o nosso coração possa sair daqui cheio da Tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que puder impedir, tentar impedir os Teus filhos de ouvir, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra, nós repreendemos. Senhor, repreendemos tudo aquilo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que tenta impedir nós de guardar aquilo que nós ouvimos de Ti e praticarmos a Tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós repreendemos agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda ação contrária. Senhor, nós repreendemos agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda ação demoníaca sobre este lugar. Senhor, nós repreendemos agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza. Senhor, nós repreendemos agora toda preocupação. Senhor, meu Deus, meu Pai, porque nós não podemos, Senhor, entrar, Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença e não Te sentir. Nós não podemos, Senhor, entrar na Tua presença e não Te ouvir. Senhor, meu Deus, meu Pai, seria um dia perdido, mas não, Senhor. Nós escolhemos a melhor parte, que é estar na Tua presença. Então nós queremos Te ver, nós queremos Te sentir, nós queremos Te ouvir. É o que eu Te peço, Pai. Fala conosco nessa manhã, em o nome de Jesus. E você que pode, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Tome o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós estamos num dia tão importante que muitas das vezes passa sem a nossa percepção. Nós mistificamos tanto esse momento já. Nós colocamos tantas doutrinas erradas, tantos dogmas que não fazem o menor sentido para um momento de Santa Ceia.
E impedimos muitas das vezes tantas pessoas de participar desse momento de comunhão, achando que estávamos certo. Paulo matava os cristãos pela verdade que ele acreditava. A Bíblia vai dizer que Paulo era tão convicto daquilo que ele achava que o que ele estava fazendo era uma obra de Deus. E muitas das vezes nós matamos pessoas porque nós achamos que aquilo que estamos fazendo é certo. Nós olhamos Cristo muitas das vezes apenas como Messias, apenas como Salvador que vai abrir os céus, apenas como o Deus que irá retornar para nos buscar. Às vezes nós estamos tão acostumados com a religião que nós esquecemos o quão íntimo que é esse momento, o quão espiritual é esse momento. Nós estamos tão acostumados às vezes com reuniões, com ajuntamentos de pessoas, e é o que mais nós vemos nos dias de hoje. Cada vez mais e mais pessoas que se dizem ser, mas não são, se dizem fazer, mas não fazem. Estão apenas para ser confortados, estão apenas porque geram status, estão buscando lugares dentro da obra do Senhor apenas para aparecer. Mas nós esquecemos que este momento, ele é um momento íntimo para com Deus. Deus aguarda, Cristo aguarda esse momento, de tal forma que Paulo vai encher a boca e vai dizer: olha, eu recebi do Senhor, e também os ensino que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele esteve com vocês, Ele sentou à mesa com vocês. Às vezes nós aguardamos uma mesa perfeita para nós nos assentarmos, mas a mesa que Cristo entrou, tinha aquele que ia trair, tinha aquele que ia negar, tinha aquele que não acreditava no que estava acontecendo até aquele momento. Jesus não rejeitou ninguém à mesa, Ele se assentou com todos, para mostrar que esse momento é um momento íntimo, é um momento ímpar, é um momento único. Não é mais uma Santa Ceia, nós não temos 12 Santas Ceias no mês, não, nós temos uma Santa Ceia a cada momento, porque todos os cultos eles são diferentes, todos os cultos Deus quer falar no nosso coração de forma diferente, e Deus quer se mostrar que Ele é mais íntimo do que nós imaginamos. Às vezes nós estamos tão cansados das nossas situações, dos nossos problemas, às vezes nós estamos tão afadigados das nossas dores, e muitas das vezes a pessoa que está do nosso lado não sabe o que passamos. Nem todas as lutas nós conseguimos compartilhar, nem todas as lutas nós conseguimos até mesmo às vezes compartilhar com o nosso cônjuge, porque nós entendemos que não podemos colocar carga na vida de ninguém. E muitas das vezes nós trazemos esse pensamento para a presença do Senhor. Quantas das vezes nós estamos passando por problema, nós estamos cansados, nós estamos fadigados, parece que ninguém nos entende, porque todo mundo procura nos julgar da forma que eles veem. Ninguém sabe realmente o que passamos, mas procura falar da nossa conduta, daquilo que nós fazemos. Ninguém sabe o porquê fazemos, mas as pessoas procuram estabelecer preconceitos sobre pessoas que nem as conhecem, não sabem o que passam na verdade. Nós muitas das vezes não sabemos como que o nosso irmão chegou aqui, como que está o coração dele, como que está a mente dele, como que ele está muitas das vezes nem caminhando, ele está se arrastando até este lugar, até esse momento. Muitas das vezes nós olhamos para a vida do irmão e queremos olhar com os nossos olhos, julgar aquilo que ele passa como se fosse fácil ou tranquilo, ou como não transparece nada, nós achamos que a vida da pessoa é perfeita, nós achamos que está tudo bem, tudo maravilhoso, mas muitas das vezes só nós sabemos como que está o nosso coração. Quantas das vezes nós pregamos sobre cura doentes, quantas das vezes nós pregamos sobre renovo, precisando de um renovo, quantas das vezes nós falamos de Jesus, um Jesus que sara as feridas, mas quem está sangrando somos nós. Quantas das vezes nós ouvimos pré-julgamentos de nós, de pessoas que nem sabem o que nós estamos vivendo. Quantas das vezes isso tem nos machucado, quantas das vezes isso tem nos feito desistir, quantas das vezes isso tem batido dentro de nós. Mas o maior problema não é esse. O próprio Jesus vai dizer que quando se levantarem contra vocês mentindo, vocês são bem-aventurados.
Vocês são bem-aventurados quando eles não entendem a sua dor, mas falam de você. Você é bem-aventurado. Se alegre por isso, porque o próprio Jesus vai dizer que isso é uma bem-aventurança. Isso é um motivo de se alegrar. O próprio Cristo vai dizer que o mundo iria nos fazer sofrer, mas nós precisávamos ter ânimo, precisávamos ter alegria, porque a nossa alegria não é baseada naquilo que passamos. A nossa alegria é baseada no nosso Salvador. Mas o problema é que nós vivemos hoje em momentos de pessoas que acreditam em Cristo, acreditam no Messias, acreditam no Jesus que irá voltar, entram e saem de dentro de uma igreja, de diversas reuniões, mas não conhecem a Cristo, não conhecem o Cristo que as conhece. Acham que Deus, Cristo, está tão longe que não entende o que passamos. Muitas das vezes nós nos colocamos em uma posição que Cristo está tão distante, que parece que Ele não é nem o nosso Pai, não é o nosso amigo. Ele só é apenas um Deus. Ele só tem apenas a divindade. Quantas das vezes nós passamos por coisas, comentamos com pessoas, mas não falamos com Deus, porque nós muitas das vezes nem acreditamos que Cristo pode fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo um tempo do Evangelho que está mais fácil falar que é um propósito, que é um processo, do que acreditar que o milagre pode acontecer. Nós estamos tão acostumados a ver a lei da semeadura, que nós esquecemos que nem tudo que passamos é porque plantamos, nem tudo que passamos é porque está nos preparando. Existem coisas que acontecem na nossa vida que é para manifestar a glória do Senhor, mas nós não acreditamos mais nesse Deus íntimo. Nós não acreditamos mais no Deus que nos entende. Nós não acreditamos mais no Deus que quer nos ouvir. Não quer dizer que nós não acreditamos em Cristo, mas nós estamos vendo Cristo apenas como Messias, como aquele que veio salvar a humanidade, que morreu na cruz. Mas Jesus é muito mais que isso, querido. O sacrifício foi maravilhoso, o véu se rompeu. Nós estamos aqui para fazer memória do sacrifício, mas o sacrifício não foi apenas um exemplo. O sacrifício foi para um propósito. O propósito de poder habitar novamente conosco, o propósito de poder novamente estar conosco. Muitas das vezes nós estamos igual o mundo, achando que o tempo cura feridas. Nós nem acreditamos mais que Jesus pode as curar. Nós estamos cristãos ateus. Falamos que somos cristãos, seguimos a Cristo, queremos ter os direitos de um filho de Deus, mas nós não acreditamos que Cristo está conosco. E essa foi uma das promessas do nosso Jesus. Os discípulos começaram a ficar todos conturbados quando Jesus começou a falar: olha, é necessário que eu vá, olha, o Filho do Homem vai morrer. E naquele momento de preocupação, ansiedade e angústia, Jesus fez uma promessa. Ele disse: olha, mas não se preocupem, vocês não vão ficar órfãos. Eu não vou deixar vocês só. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, o Mestre, o Professor. Ele vai lembrar de tudo aquilo que eu disse para vocês. Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês só. Eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não é filho de ninguém, não. Vocês têm um Pai, e eu vou relembrar isso todos os dias. Mas muitas das vezes nós olhamos para o Evangelho apenas como uma religião, muito longe de termos um Pai. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Natanael. Nos outros evangelhos você vai ver a história dele, chamando ele de Bartolomeu. Natanael era um homem simples, um galileu simples. Era mais um pescador. Mas era um homem que tinha o coração voltado para Cristo. Era um homem que esperava o Messias voltar. Era um homem que, segundo o próprio Jesus, não havia falsidade nele. Tudo que ele fazia de coração. Ele fazia o melhor dele. Ele fazia aquilo esperando que o Messias viesse. Ele era um judeu exemplar. A Bíblia nos conta pouco,
mas nos dá a entender muito desse homem. Alguns historiadores vão dizer que ele tinha de 30 a 36 anos, ele já tinha uma família, já era um homem formado, já tinha filhos. Porém, a Bíblia nos diz que Natanael tinha algumas feridas que ninguém conhecia, que ninguém sabia. A figueira para ele não era somente uma árvore. A figueira para um judeu não é somente uma árvore. Mas para Natanael tinha dois significados muito profundos. O primeiro significado: a figueira era um lugar onde os judeus paravam para descansar. O sol de Israel é muito castigante. Então eles paravam à beira da figueira e aproveitaram esse momento da figueira para fazer suas orações, para ter um momento com Deus, para ansiar a vinda do Messias. Então quando você visse naquela época um judeu debaixo da figueira, ele estava aguardando o Messias e contemplando como que seria quando o Messias viesse. Natanael fazia isso, e estava fazendo isso exatamente antes de Filipe o encontrar. Porém, não é somente essa parte da história que Natanael tem com a figueira. Natanael nasceu no mesmo tempo de Jesus. Ele nasceu na mesma época de Jesus e sofreu as consequências da lei daquela época. Herodes Antíope, o Herodes antes daquele que condena Jesus à morte, ele, sabendo que um rei ia nascer, mandou matar todos os meninos, todos os homens, todas as crianças, todos os bebês homens que tivessem nascendo sobre Israel, era para ser morto, porque ele não queria nenhuma concorrência para o reinado dele. Quando ele ouve aqueles homens sábios da Babilônia, que vieram entregar presentes a Cristo, dizendo: olha, nasceu o rei, Herodes, ele fica extremamente perturbado, e ele manda o seu exército matar todos os meninos. Dentro dessa história nós temos Jesus, nós temos o nosso conhecido João Batista e nós temos Natanael. Passaram a mesma coisa, mas a história nos diz que a mãe de Natanael embola ele em um pano e coloca ele debaixo do tronco de uma figueira. E para não ver matando o filho dela, ela foi embora. Natanael nunca mais viu sua mãe. Porém a Bíblia vai dizer que Deus cuida de Natanael até o seu pai encontrar dias depois debaixo daquela figueira. Natanael cresce apenas com o pai. Natanael cresce numa família que não tinha mãe. E ele continua a confiar no Senhor. Ele continua a confiar que o Messias estava vindo. Ele continua a orar e esperar pelo Messias. Porém, muitas das vezes olhamos para quem está do nosso lado e não imaginamos o que essa pessoa já passou. Olhavam para Natanael e tinham Natanael como exemplo. Olhavam para Natanael e diziam: olha, esse homem não há dolo, não há falsidade. Natanael é um judeu exemplar. Natanael é aquele que está todos os dias debaixo da figueira, clamando pela vinda do Messias. Natanael está lá como um exemplo, mas ninguém conhecia o coração de Natanael. Ninguém sabia as suas frustrações, as suas mágoas, e o que fazia realmente ele ir para aquela figueira. Porque deixa eu te dizer uma coisa, talvez Natanael iria para a figueira somente para contemplar o Messias, mas talvez Natanael iria para a figueira para lembrar da sua mãe que ele não via mais. Talvez Natanael iria para aquela figueira somente para lembrar da época a qual ele tinha uma mãe, que ele tinha uma família, ou o sacrifício que aquela mãe fez para salvar ele debaixo daquela figueira. Às vezes nós olhamos as atitudes das pessoas e queremos prejulgar tudo aquilo que elas fazem, sem saber realmente o que elas passam. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, eu não conheço sua história toda, mas eu conheço alguém que te viu e te vê debaixo da figueira. A Bíblia vai nos contar que Cristo começa a recrutar discípulos, começa a chamar homens para o seguir,
para o ajudar no ministério. E Cristo era tão apaixonante, de forma que homens o seguiram apenas por ele olhar. Ele não chamou Mateus, mas Mateus o seguiu. A Bíblia vai dizer que Filipe, ele contempla o Cristo tão verdadeiro como Messias, que quando Cristo olhou para ele e disse: vem e segue-me, Filipe disse: não, calma, eu preciso chamar mais uma pessoa, porque eu sei de uma pessoa que está esperando o Senhor. Eu sei de uma pessoa que passa dias te contemplando. Eu conheço alguém que precisa te ver. E a Bíblia diz que Filipe sai de perto de Jesus e vai buscar o seu amigo Natanael. Naquele momento, Natanael, a primeira pergunta que ele faz é a pergunta mais humana possível. Nazaré não era uma cidade bem vista, muito pelo contrário. Nazaré não é uma cidade que foi colonizada, não foi montada por habitantes. Nazaré foi montada por um governo, que todas as pessoas que ele queria excluir da sociedade, ele lançava para Nazaré. Então pessoas que tinham muito tempo, que tinham sido condenadas à cadeia, que pagaram penas gigantescas, elas iam depois para Nazaré. Pessoas iriam para lá. Por quê? Porque essas pessoas iam ser isoladas. A Bíblia vai dizer que Jesus é criado em Nazaré porque José não morava em Jerusalém. José veio da Arábia. José, ele veio da Arábia para Jerusalém simplesmente para comemorar uma Páscoa enquanto Maria estava grávida. Quando José para e ele não consegue habitação em Jerusalém, ele vai no único local que poderiam aceitá-lo. Ele vai para Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, ele se coloca ali com a sua família. Ninguém dava muito crédito para quem vinha daquele lugar. A primeira coisa que Natanael disse foi: pode vir alguma coisa boa de lá. Quem está em Nazaré, que tem uma linhagem, quem está em Nazaré, que tem uma família, quem está em Nazaré, que possa ser chamado do Messias? Ninguém está em Nazaré, é boa pessoa. Mas Felipe diz: olha, vem e vê. Porque Felipe acredita que se Natanael esperava o Messias, contemplava o Messias, sempre debaixo da figueira, quando ele batesse os olhos naquele Jesus, ele saberia que ele era o Messias. A Bíblia diz que Natanael foi. Natanael se preocupa em conhecer esse Jesus, se preocupa em conhecer esse Messias. E não é que ele não conhecia o que estava escrito, ele conhecia muito o que estava escrito, mas ele não sabia quem era aquele que o conhecia. Muitas das vezes nós conhecemos muito da Bíblia, muitas das vezes nós conhecemos muito sobre Jesus, muitas das vezes nós estamos anos dentro da igreja, já ouvimos diversas pregações, diversas interpretações do mesmo texto. Temos diversas opiniões sobre dogmas, sobre doutrinas, sobre aquilo que a igreja faz, mas nós não conhecemos quem nos conhece. Nós não conhecemos aquele que quer olhar para dentro de nós, que quer curar as nossas feridas, que se importa com aquilo que nós passamos, que se importa com aquilo que nós sentimos. Muitas das vezes nós estamos tratando Deus como um Deus distante. Ele é apenas o Messias, ele é apenas aquele que vai abrir o céu, ele é apenas aquele que vai ganhar a batalha do Apocalipse, mas esquecemos que ele quer ser muito mais do que isso. Ele não morreu numa cruz para ser considerado aquele que vai vencer o mundo, ele morreu numa cruz para ser considerado aquele que vai nos consolar, que vai nos ajudar, que vai nos curar. Nós nos distanciamos de Jesus porque nós estamos em uma época que nós estamos procurando por religião, nós estamos procurando por placa, nós estamos procurando por templo, nós estamos procurando por grandes telões, grandes entretenimentos. Nós já não queremos mais o Jesus simples que sentava na grama e partilhava do pão com as pessoas. Nós não queremos mais o Jesus que quem o seguia eram os doentes, eram as prostitutas, eram os mendigos.
Querido, se Jesus viesse no nosso tempo, talvez nem nas nossas igrejas nós os aceitaríamos. Porque nós colocamos um Jesus que precisa de tantas barreiras para o alcançar, de tal forma que surgiu tantas religiões colocando pontes para acessar Jesus, porque o homem imagina que Jesus é um Deus distante. E você, para chegar em Jesus, você precisa ir pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano. Se o próprio Jesus disse que quando você orar, o seu Deus que está no secreto vai te ouvir e vai se revelar a você. Querido, nós estamos tão agnósticos quanto ao cristianismo. Nós estamos tanto colocando barreiras para Jesus fazer a tua obra dentro de nós, que às vezes nós conhecemos muito a Cristo, sabemos de onde nasceu, quando vai vir e tudo isso, mas nós não conhecemos quem nos conhece. E a Bíblia vai dizer que o céu não é para aqueles que conhecem a Cristo, o céu é para aqueles que permitem Cristo nos conhecer. Porque Jesus vai dizer que muitos naquele dia vão chegar e vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio, eu operei milagre. Isso significa que as pessoas sabem usar o nome de Jesus, sabem fazer, sabem orar, sabem conduzir, sabem acionar o mundo espiritual, mas Jesus não vai conhecê-los. Porque Ele vai dizer: olha, aparta de mim, porque eu não conheço. O nome de Jesus faz milagre, querido, e é o que mais nós vemos. Nós vemos tantas coisas, querido, aí fora. Tantas coisas, tantos anseios humanos, quando se diz respeito à obra do Senhor. Tantos, querido. Tantos falsos mestres, tantos falsos profetas. Tantos. Não estou dizendo que nós somos detentores da verdade, porque a verdade é só Cristo. Ele é a verdade. Mas tantos que estão fazendo no nome de Cristo, mas de Cristo estão tão longe. As pessoas hoje, elas estão sendo emocionadas pela igreja, colocando pessoas de qualquer forma em cima do altar, a qual nem conhece história, nem sabe como veio, de onde veio e o que faz. Pessoas que estão estudando para emocionar a igreja. CPF sendo revelado, mas vida não muda. A vida não transforma. Conhecemos um pregador que é tão conhecido aqui próximo. Já pregou em inúmeras igrejas grandes, até no Brás já foi. Mas nós conhecemos, eu e a pastora, a ex-esposa, que apanhava todos os dias em casa. E pregava, e revelava, e emocionava. E às vezes era mais adorado do que o próprio Jesus no culto. Porque para chamar gente, o nome dele ia primeiro que Jesus no banner. Querido, muitos conhecem a Jesus, mas Jesus conhece a poucos. Jesus chega naquela mulher no tanque e fala para ela que a hora estava chegando, e a hora já havia chegado, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai os procura, porque o Pai está procurando os verdadeiros. Quando nós falamos de procura, nós não falamos de algo que está na nossa vista, nós não estamos falando de algo que está fácil. A Bíblia vai contar uma parábola, e o próprio Jesus vai dizer que existia uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa, e para ela encontrar, ela precisou tirar tudo do lugar, ela precisou acender uma luz dentro de casa para encontrar a dracma. Nós não procuramos o que está à nossa vista, nós procuramos o que é difícil de encontrar.
Quando a Bíblia vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, é porque existem muitos falsos. É porque existem mais falsos do que verdadeiros. Porque se existisse mais verdadeiros do que falso, Ele estaria à procura dos falsos e não dos verdadeiros, porque os verdadeiros cobririam os falsos. Mas se Ele está à procura dos verdadeiros, é porque existem mais falsos do que verdadeiros, e os falsos cobrem os verdadeiros. E existem pessoas acreditando sobre qualquer coisa. É triste, querido. É triste nós vemos tantas pessoas longe de Cristo, falando de Cristo, fazendo por Cristo, combatendo o próprio Cristo, e ainda estão falando que estão com a verdade. Paulo matava em nome de Deus e achava que estava certo, até o ponto que Cristo encontrou com ele e disse: por que você está me perseguindo? E Paulo diz: mas por que? Quem é você? Ele diz: eu sou o Cristo que você está perseguindo. Você acha que você está matando pessoas, mas você está me perseguindo. Você acha que você está combatendo a minha igreja, mas não, você está me perseguindo. Quando você mexe com os meus, você mexe comigo. Nós estamos vendo pessoas que conhecem. E Natanael conhecia o Messias. O Deus queria vir, mas ele não conhecia o Cristo, que o conhecia mais do que ele conhecia Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, pare de esperar apenas o Messias. Ele é mais do que isso. Natanael contemplava a vinda do Messias. A Bíblia não fala com que frequência, mas vamos dizer que pelo menos uma vez no dia ele se colocava debaixo de uma figueira para contemplar Jesus vindo, para contemplar a vinda do Messias, para contemplar aquilo que os profetas diziam, aquilo que Moisés escreveu. Eles sabiam o que eles estavam esperando, mas tratar disso de forma distante não nos faz sermos filhos de Deus, não nos faz sermos próximos de Deus. Querido, muitas das vezes existem pessoas dentro da igreja que escondem as suas frustrações, as suas mágoas, as suas tristezas, trabalhando dentro da obra do Senhor, que escondem o que realmente precisam, porque já não acreditam que pode ser solucionado, já não acreditam mais em um relacionamento, já não acreditam mais que Cristo pode enxugar suas lágrimas, e só esperamos um Deus religioso, só esperamos a vinda de um Deus extraordinário que vai enrolar o céu. Eu não estou dizendo que Cristo não é isso, mas Cristo é muito mais do que isso. Messias que Natanael esperava não podia vir de Nazaré. O Messias que Natanael esperava iria livrá-los de Roma, iria tirá-los da mão da escravidão de Roma. O Messias que Natanael esperava era um rei, de coroa, de capa, alguém que tinha uma boa aparência, porque todo rei, a primeira crivo que se passava naquela época era aparência. Precisava ter uma boa aparência, precisava ter postura, precisava ter corpo de guerreiro. Saul foi escolhido única e exclusivamente por isso. Saul era alto, forte, tinha uma beleza diferente, poderia ser chamado um rei, tinha uma política diferente. Mas Deus, ele não vê como nós vemos. Natanael esperava um rei, e como nós lemos nessa manhã em Isaías capítulo de número 43, ele não tinha formosura alguma, não existia nada nele que chamasse a atenção dos homens, não existia a beleza, formosura no rosto dele que nos atraísse a ele. Muito pelo contrário, ele era um homem provado na dor, ele era um homem sofrido, um homem de calos, um homem de cicatrizes. E tudo que nós podemos, que tínhamos para depositar nele, nós depositamos o nosso pecado, as nossas dores. E como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não reclamou.
rei exemplar. Ele não era um rei como todos, e nem queria ser um rei como todos. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala: meu irmão, Cristo, Ele não quer ser apenas seu rei, Ele quer ser seu amigo. Natanael chega a Jesus. Jesus não fala um oi, Jesus não pergunta o seu nome. Jesus olha para dentro dele e diz: olha, aí vai um israelita que não é falso. O que Jesus estava dizendo? Aí vai um israelita que conhece a lei. Aí vai um israelita que busca cumprir a lei. Ali vai um homem que tem testemunho. Aí Natanael pergunta: mas aonde você me conhece para você falar isso de mim? Aí Jesus não se apresenta como Messias, Jesus se apresenta como amigo. Olha nos olhos de Natanael e diz: eu te vi debaixo da figueira. Antes de você me conhecer, eu te vi debaixo daquela figueira. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Jesus conhece as suas dores. Jesus sabe onde está doendo. Jesus sabe quais são as feridas que estão abertas. Jesus sabe quais são as suas lágrimas. Jesus sabe o quanto que você aguenta e o quanto você não aguenta mais. Jesus sabe o que você suporta. Jesus sabe os seus medos, os seus traumas, os seus fracassos. Jesus sabe os seus sonhos. Jesus sabe a dificuldade que você tem para sonhar. Jesus sabe a dificuldade que você tem para abrir o seu coração, porque muitas das vezes você já não acredita mais. Tantas dores, tantos testemunhos, tantas pessoas que não te conhecem, mas falam de você. Quantas pessoas que acham que sua vida é perfeita, que você chegou aqui, você é imaculado, está tudo lindo e maravilhoso, mas só você sabe as lutas que você passa. Só você sabe as dificuldades que você passa. Só você sabe o seu coração. Quantas das vezes nós deitamos na cama, mas não dormimos? Quantas das vezes a nossa cabeça não para? Quantas das vezes nós escutamos sobre nós coisas que não é sobre nós, coisas que não são verdade, e quanto isso nos machuca, nos fere. Quanto isso faz o nosso coração gemer. Quantas das vezes, querido, nós abrimos um sorriso só para as pessoas não perguntarem como nós estamos? Quantas das vezes nós chegamos em um local e queremos ser o mais agradável possível, porque nós não queremos que as pessoas perguntem como estamos? Porque um vai tudo bem às vezes não é fácil de dar. Um está tudo bem não é fácil de falar. Quantas das vezes nós entramos dentro de um chuveiro só para as pessoas não verem a gente chorando? Quantas das vezes nós estamos com um sorriso de ponta a ponta, mas a nossa alma está berrando, a nossa alma está gritando? Quantas das vezes nós entramos em culto, rimos para os irmãos, levantamos a mão na adoração, mas a nossa vontade não era nem estar aqui. Quantos dias entram e saem, mas a nossa vontade não é nem continuar, não é nem se levantar. Quantas batalhas que nós já damos por perdido. Quantas batalhas que nós já entregamos os pontos, achando que ninguém conhece o que nós estamos passando, achando que ninguém sabe o que nós estamos passando. Às vezes nós tomamos a pedrada e não sabemos nem de onde que vem a pedra, a gente só sente a dor. Mas ainda existe um que nos vê todos os dias debaixo da figueira. Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o momento certo de acalmar a tempestade, de parar a dor, de renovar o entendimento, de transformar a alma. Ele sabe até onde nós suportamos dor. Ele não esqueceu, Ele não está à parte com a situação, não.
Mas pastor, por que Deus deixa a gente viver isso? É porque existem momentos que nós só conhecemos o Messias. Nós não conhecemos o amigo, nós não conhecemos o ajudador, nós não conhecemos o Consolador. E só conhece o Consolador quem chora. Só conhece o ajudador quem cai. Deus não tem o interesse que você tenha uma visão dele somente religiosa. O Cristo distante, o Jesus que vai vir, não, Ele sabe cada luta sua. Quando ninguém te vê, quando ninguém te escuta, Ele sabe o que você está fazendo debaixo da figueira. Ele sabe quem você é. E diferente das pessoas, Ele não usa contra você. Diferente do mundo, Ele não está aqui para te apontar. Ele está aqui para dizer: olha, eu conheço tudo que você passou, eu sei tudo que você tem enfrentado, eu conheço as suas dores. Ele também foi um homem de dores, Ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é isso. E Ele não quer que você tenha a imaginação dele, que chegue num momento como esse e vamos só celebrar a Santa Ceia por um ritual, por uma religião. Não, querido. Eu sempre costumo dizer que eu não tenho religião, o que eu faço é seguir a Cristo. Isso para mim não é uma religião, isso para mim é o meu caráter, é quem eu sou. Porque quando ninguém mais havia futuro em mim, quando ninguém mais quis colocar a mão aonde eu estava, Ele apareceu. Ele me via debaixo da figueira, Ele via as orações que ninguém ouvia, Ele via o desespero que ninguém ouvia. E não é porque a situação hoje talvez esteja difícil que Ele esqueceu, não. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Ele é o mesmo que te salvou, Ele é o mesmo que te resgatou, e Ele é o mesmo que está com você todos os dias. Ele é o que mais te entende, Ele é o que mais sente a sua dor. Natanael naquele momento diz: não, você é o Messias. Mas Jesus dá uma outra lição para ele, diz: você acha que eu sou o Messias só porque eu sei onde você estava? Você vai ver coisas muito maiores do que isso. Querido, nós estamos vivendo um tempo tão estranho, em que a revelação virou profecia. E se essa falsa revelação falar o que nós estamos passando, nós já acreditamos que é Deus. Deixa eu te falar algo tão perigoso. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam cantando e orando dentro de uma cadeia. Quando foi à meia-noite, o terremoto aconteceu, mas nós esquecemos o porquê que eles estavam dentro da cadeia. A Bíblia diz que eles entraram numa cidade e uma mulher vinha atrás deles dizendo: ali vai um homem de Deus, ali vai um santo homem de Deus, ali vai os homens de Deus. Chegou uma hora que Paulo se incomodou com isso e expulsou o demônio de adivinhação dela. Ela estava falando mentira, não, mas ela não estava falando dela. Querido, às vezes a gente espera que Deus nos anima dizendo o que nós estamos passando, mas Deus tem muito mais para fazer do que isso. Deus tem muito mais para fazer do que isso. Você não vai sair daqui cheio da presença de Deus porque Deus está falando para você que Ele conhece suas dores. Não, Ele está falando que Ele conhece suas dores, mas Ele quer que você conheça muito mais do que Ele pode fazer. Ele quer que você mergulhe e conheça um Cristo que pode muito mais do que simplesmente te conhecer.
Ele pode fazer muito mais na sua vida. Ele pode fazer muito mais na sua história. Ah, mas pastor, está doendo, querido, está doendo, mas Ele fecha a ferida. Ele mesmo disse que Ele abre para que nós podemos conhecer do amor dEle, e Ele fecha no tempo certo. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do amor de Cristo. Querido, enquanto todos estavam o crucificando, Ele estava dizendo: Deus, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu suporto, mas perdoa eles. Quem está sentindo a dor sou eu, mas perdoa eles. Querido, não é o que falam da nossa história que importa. O que importa é o que Cristo fala de nós, o que Deus fala de nós, porque Ele conhece as nossas dores, Ele sabe o nosso testemunho, Ele sabe tudo que nós enfrentamos, coisas que as pessoas que estão do nosso lado nem imaginam, coisas que o nosso sorriso amarelo cobre, coisa que a vontade de viver já nem mais existe, mas nós levantamos porque temos obrigações. Ele sabe qual é o dia mau, Ele sabe como estamos realmente, mas Ele não quer somente saber, Ele quer que você abra o seu coração para Ele fazer. Ele olha para Natanael e diz: nossa, mas você está falando que eu sou o Cristo só porque eu sei onde você estava? Você pode ver coisas muito maiores do que isso. Ele não quer só mostrar para você que Ele sabe o que está acontecendo, não. Ele quer mudar o que está acontecendo. Ele quer que você abra o coração para Ele se revelar o que Ele pode fazer. Não é só o Deus distante, não é somente o suco e um pão, não. É fazer a memória da obra que Ele fez, é fazer a memória do testemunho que Ele deu. É mais do que uma religião, é mais do que um encontro de pessoas. Você não vem para a igreja porque aqui nós somos todos santos e maravilhosos, não. Porque aqui, querido, só tem pecador. A única diferença das pessoas que estão aqui para as pessoas que estão lá fora é que nós reconhecemos o nosso pecado. É a única. Ninguém aqui é bonzinho, irmão. Ninguém aqui é. A gente era tudo ovelha perdida. Todo mundo aqui tem os seus erros, os seus pecados, o seu temperamento, as coisas que nós precisamos lutar contra nós mesmos. Todo mundo tem o seu temperamento aqui. Todo mundo tem. E Jesus conhece isso. Mas Paulo vai dizer que isso nos faz humano. Isso nos faz vaso de barro, porque barro não tem valor, para que o valor seja daquilo que enche e não daquilo que está externo. Jesus não quer que nós sejamos super-heróis. Jesus não espera uma igreja perfeita, Ele espera uma igreja que busca a santidade. É isso que Ele espera. Quando a Bíblia está falando de santidade, a Bíblia não está falando do estado de perfeição, a Bíblia está falando de uma busca constante de parecer com Ele. E quando a Bíblia diz que Ele nos conhece, a Bíblia também não está dizendo que Ele só quer nos conhecer, Ele quer fazer alguma coisa. Você não veio aqui nessa manhã para que saber que Jesus te conhece, porque isso você já sabe. Nós temos inúmeros textos bíblicos que falam isso, que Ele conhece a quantidade de fio que tem na nossa cabeça de cabelo. Ele sabe da nossa história. Antes que nós nascemos, Ele já nos conhecia. No ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito para nós. Isso você já sabe. Mas o que nós esquecemos é que muitas das vezes pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas Ele não se esquece de nós, porque o nosso nome está cravado na palma das mãos dEle. Isso nós esquecemos. Nós esquecemos do que Ele pode fazer.
Nós esquecemos que Ele continua sendo Cristo, Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo Deus, mas Ele continua sendo amigo, Ele continua sendo Consolador. E muitas das vezes nós fechamos o nosso coração para esse Cristo entrar. Nós travamos o nosso coração para que esse Cristo entre. Porque às vezes nós temos mais medo de que a ferida seja fechada do que ela continuar aberta. Porque muitas das vezes nós acostumamos com a dor. E dor se acostuma, querido. Se acostuma. Eu fiquei 1 ano e 8 meses de muleta, querido. No final, a dor já nem era mais tudo isso. Eu já estava acostumado. Acostumei a dormir com dor e acordar com dor. E eu estava seguindo minha vida já. Eu nem sabia se eu ia voltar a andar direito. Eu estava acostumado. Dor se acostuma. O que nós esquecemos é que para uma ferida cicatrizar é necessário mexer. Jesus mexeu no mais íntimo de Natanael. Jesus não fez ele lembrar dos momentos que ele estava lá contemplando se Messias ia vir. Jesus fez ele lembrar do dia que a mãe dele o abandonou. Jesus fez o lembrar do dia que ele foi abandonado debaixo de uma figueira. Não era só do momento que o judeu estava completando ali o ritual de oração, não. Jesus fez ele lembrar do dia mais doloroso da vida dele. Do dia que a mãe o abandonou, mas Deus não esqueceu dele. No dia que ele poderia ter sido morto e nenhuma história ter sido contada. Jesus lembrou disso. Jesus abriu a ferida para ele mesmo curar. Jesus abriu, expôs novamente a ferida, porque às vezes nós estamos escondendo feridas, nós estamos camuflando feridas, e querido, ferida camuflada não fecha. Quantas vezes nós já ouvimos que existem feridas que a gente não pode fechar, a gente não pode fazer curativo, senão ela não fecha. Nós temos que deixar exposta. Existem dores que Jesus quer que nós exponhamos para Ele, porque Ele não quer lembrar e pensar de você só nas orações perfeitas que você faz, na obra maravilhosa que você fez na igreja. Não, Ele quer saber o que te machuca. Porque um Deus que ama, Ele quer mostrar amor. Um Deus que cura, quer te curar. Um Deus que consola, Ele quer saber aonde que você está derramando suas lágrimas. Quais são esses momentos? Porque Ele quer estar junto. Querido, Jesus quer estar junto de você todos os dias. Só que mais do que te falar que Ele te conhece, nessa manhã Ele quer expor suas feridas. Porque Ele precisa limpar essa ferida. Ele precisa arrancar a sujeira, Ele precisa tirar a casca, Ele precisa limpar. Porque só assim ferida fecha. Tempo não cura dor, irmão. E nem faz esquecer. Você já viu alguém falando para outro, num momento de luto, o tempo melhora? Não, o tempo não melhora, irmão. Saudade é a mesma. Se você perder alguém, a saudade é a mesma todos os dias. O que o tempo faz é você se acostumar com aquela situação. Mas não cura. Feridas que só Jesus pode curar. Lugares que só Ele pode tocar. Porque o médico não sabe onde está, mas Jesus sabe. A tal ponto que Ele olha para Natanael e diz: eu te vi debaixo da figueira. Olha para o irmão que está do seu lado, não deixa ninguém sozinho. Se precisar, olha para trás, olha para frente, olha para onde você precisar. Diz para essa pessoa: Deus te viu debaixo da figueira, mas mais do que te conhecer, Ele quer mostrar coisas maiores. Feche seus olhos por um momento nessa manhã. Mantenha os seus olhos fechados. Porque antes de participarmos da Santa Ceia, querido, existem feridas que precisam ser curadas. Existem feridas que precisam curar.
sangue de Jesus nos cura, nos sara. O sangue de Jesus que pode fazer alguma coisa. Querido, e nessa manhã o sangue de Jesus quer entrar, lavar suas feridas. Ele quer saber aonde está doendo. Ele quer saber os seus medos, as suas vergonhas. Ele quer saber. Porque Ele te viu debaixo da figueira, mas Ele pode fazer muito mais. E Ele quer mostrar muito mais que isso. Mas nós precisamos abrir o nosso coração, não só para Jesus, mas nós precisamos abrir o nosso coração para situações. Nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos corrigir. Existem momentos, querido, que existem feridas que são abertas, que são de pessoas próximas, que a gente finge que nada está acontecendo. E não é assim que Jesus trabalha. Não é assim que Cristo trabalha. Os seus medos, as suas dores precisam ser expostas. Então, nesse momento, querido, eu gostaria que você abrisse seu coração para Deus. Falasse para Ele o que está doendo, falasse para Ele o que está aí dentro, qual é a ferida. Se precisar, levante, saia do seu lugar, pede perdão para alguém. Feche esse assunto, feche essa ferida. Deus quer fazer muito mais. Às vezes nós esquecemos de pedir perdão para as pessoas que estão dentro da nossa casa, que são elas que verdadeiramente nos suportam. Às vezes com as nossas palavras nós machucamos, nós ferimos. Querido, e esse é o momento de você se reconciliar aí com o seu irmão, com o seu cônjuge, com a sua família. Se reconciliar com Cristo. Deixar Ele entrar nas feridas. Então eu te convido nessa manhã, se você quer tirar um tempo de oração de joelho, de pé, ou se você precisa sair do seu lugar, pedir perdão para alguém, faça isso. Porque o sangue de Jesus só entra onde nós permitimos que Ele entre. E antes que a Santa Ceia vira somente um ritual, nós precisamos voltar. Nós precisamos lembrar que Ele nos vê debaixo da figueira, mas Ele quer mostrar coisas maiores. Então tire esse tempo com Ele.
você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.